galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 172 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Galera, a questão 172 é uma questão de escala. Sempre cai escala na prova do Enem. É fato. Todas as provas que vocês olharem aí daqui para trás, verão que tem às vezes mais de uma questão de escala na mesma prova. Então vale muito a pena a gente estudar esse tópico aqui e prestar bastante atenção na resolução, que eu vou fazer uma revisão bem legal aqui desse tópico. E também eu vou apresentar duas maneiras diferentes de resolver essa questão. Então fica comigo até o final, que é legal a gente ter essas duas ferramentas para conseguir atacar esse tipo de questão. Vamos lá, ó. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. Então já vamos parar por aqui e começar a nossa primeira resolução colocando um desenhozinho aqui. Então eu coloquei o nosso desenho, fiz aqui um guindaste, que mais parece uma forca, né? Mas é um guindaste, que tem 15 metros de altura e tem uma esteira aqui embaixo, né? Que serve para os materiais que serão erguidos pelo guindaste, para eles virem andando aqui, vai ter 90 metros de comprimento. Então isso aqui representa a vida real desse guindaste, o como ele é na vida real. Então até vou colocar essa informação aqui em cima. E agora o enunciado vai falar sobre o desenho. Então, no desenho desse cara, a representação do guindaste deve ter uma altura entre meio centímetro e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Então, vou fazer aqui desse lado o desenho, né? Aqui nós tínhamos a vida real. Então, olha só, no desenho, a altura dele vai ser entre 0,5 centímetros e 1 centímetro e o comprimento tem que ser maior do que 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito na escala de 1 para x. Olha aqui, ó, ele deu a escala para nós e não informou qual o valor, né? Ele vai querer saber exatamente quais os possíveis valores de x, quais os possíveis valores da escala. Então olha só, o que significa essa escala, né? Aquela revisãozinha que a gente sempre faz numa questão de escala. A escala, normalmente, ela vai ser apresentada desse jeito aqui, né? 1 para algum outro número aqui assim, né? E o que significa isso? Significa que uma unidade de comprimento no desenho equivale a x unidades de comprimento na vida real. Não coube aqui, então eu botei, ó, no desenho e na vida. O que é importante a gente saber? Que é no desenho primeiro e na vida real depois. Essa ordem é importante, é sempre assim, primeiro o desenho, depois a vida real. E o que significa essa unidade de comprimento aqui? Galera, significa qualquer unidade de comprimento. Pode ser centímetros, metros, quilômetros, qualquer coisa. O importante é que seja a mesma unidade. Se eu botar metro aqui, tem que ser metro aqui. Ou seja, 1 metro no desenho equivaleriam a x metros na vida real. Beleza? Tem que ser a mesma unidade. Então, sabendo isso aqui, a gente consegue matar praticamente qualquer questão de escala utilizando regra de 3. Eu coloco essa informação da escala na primeira linha da regra de 3 e depois coloco uma informação real aqui do desenho e da vida real na segunda linha. Quer ver? Olha só, vamos fazer aqui, vamos pegar esse 0,5 e montar a regra de 3 dele utilizando a escala. A gente começa colocando a escala, ou seja, 1 do desenho equivale a x da vida real. Só que, como eu falei, né? Qual unidade que eu posso usar? Qualquer uma, desde que seja a mesma. Então, para ser a mesma, já começa aqui, ó. Ele deu para nós em centímetro no desenho
e na vida real em metro. Putz, então antes da gente fazer a regra de 3, eu tenho que converter um dos dois para ficar igual, né? Ou esse metro para centímetro ou esse centímetro para metro. Como é que a gente faz conversão de unidades? Vou botar aquele diagraminha aqui que a gente sempre faz, né? De centímetros. Como é que eu converto de um para outro? Bom, para mim é sempre mais fácil converter de metro para centímetro. Porque eu coloco uns exemplos na minha cabeça, né? 1 metro eu sei que é 100 centímetros. Bom, 2 metros, 200 centímetros. Então eu estou sempre multiplicando por 100 para sair de metro e chegar em centímetro. E agora o contrário, se eu quiser sair de centímetro para metro, eu pego o mesmo número, que é o 100, só que agora eu uso a operação contrária. Ao invés da multiplicação, eu uso a divisão. Bom, beleza, eu já tenho o diagrama, agora eu vou aplicar num dos dois. O que vocês preferem? Converter centímetro para metro ou metro para centímetro? Tem os dois aqui. Bom, eu vou converter esse para esse, né? Para ficar menos vírgulas nos nossos cálculos. Então aqui, ó, tem que ir de metro para centímetro, é só multiplicar por 100. Então deixa eu botar em verdinho aqui. 15 metros multiplicando por 100 é só acrescentar 2 zeros. Ficou meio tortinho aqui, né? Mas 1.500 centímetros. E aqui a mesma coisa, é só adicionar 2 zeros, né? 90 com 2 zeros dá 9.000 centímetros. Então agora eu volto aqui para a minha regra de 3, ó. Eu já sei que eu vou usar centímetros, então eu sei que 1 centímetro do desenho é x centímetros da vida real. E olha aqui, ó, 0,5 centímetro no desenho, então eu boto nessa coluna aqui, 0,5 centímetros, equivalem, ele me deu, ó, é 1.500 centímetros na vida real. Então agora eu faço uma regra de 3 aqui, simples e direta, e eu vou descobrir aqui o valor de x para essa minha regra de 3. 1 vezes 1.500 vai dar 1.500, e x vezes 0,5 é 0,5x. O objetivo é encontrar o x, né? Então eu deixo ele paradinho de um lado e passo o 0,5 dividindo para o outro. Então vai ficar 1.500 dividido por 0,5. Isso é igual a x, que ele ficou parado, né? Então eu vou botar aqui, ó. Galera, dividir por 0,5 a gente tem que fazer de cabeça. Ih, mas como é que faz isso, Caju? É com vírgula? Bom, pessoal, olha aqui, ó. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Olha só, ó, se eu multiplicar em cima por 2, em cima, embaixo por 2, não vai ficar, ó, 0,5 vezes 2 não vai ficar 1. Então, dividir por 1 não é nada, né? Então é a mesma coisa que multiplicar por 2. Aqui, ó, matamos então a primeira parte da questão. 1.500 vezes 2, 3.000. Agora eu faço esse mesmo raciocínio que eu fiz para o 0,5, eu faço com o 1. Vamos lá, eu vou usar essa mesma coluna aqui assim, né? Ó. De novo, eu boto a escala, eu sei que 1 centímetro no desenho equivale a x centímetros na vida real. E o meu objetivo é saber, 1 centímetro do desenho equivale a 1.500 centímetros da vida real. Tá aqui, ó, se 1 é x e 1 é 1.500, já sai de cara, né? Que o x é 1.500, né, galera? Mas se nós fizermos aqui a multiplicação cruzada, vai chegar de novo que o x é igual a 1.500. Então, como a altura tem que ficar entre 0,5 e 1, a gente encontrou que o x, para respeitar isso aqui, tem que ser entre 1.500 e 3.000. Mas calma lá, galera. Ainda não é a resposta à letra delta. Ó. A delta está falando exatamente isso. Por quê? Porque a gente não fez aqui o comprimento. Ó. A gente tem que fazer mais uma regra de 3 para o comprimento. Eu sei de novo, ó, regra de 3 sempre começa com a escala. 1 centímetro no desenho equivale a x centímetros na vida real. E eu quero saber 4 centímetros do desenho, 9.000 centímetros da vida real. É uma regra de 3 simples e direta. 1 vezes 9.000, né? Multiplicação cruzada. 1 vezes 9.000 vai dar 9.000. X vezes 4, né? É 4x. O objetivo é encontrar o x. Então, passa-se 4 dividindo. Vai ficar 9.000 dividido por 4. E isso é o próprio valor de x. Dividir por 4, galera, sai de cabeça. Como é que divide por 4 de cabeça? É só dividir por 2 duas vezes. Ou seja, tirar metade duas vezes. Qual que é a metade de 9.000? É 4.500. Agora eu tiro a metade de novo. Metade de 4.500
é 2.250. Então, olha só, aqui a gente fez com igualdade, só que ele está dizendo que o comprimento não tem que ser igual a 4.000, tem que ser maior do que 4.000. Então, como é que eu boto isso na minha resposta? Eu penso o seguinte, ó, um comprimento maior do que 4 seria 5, por exemplo, 6. Ou seja, aqui no final, se eu fizesse essa regra de 3 com um número maior do que 4, como por exemplo 5 ou 6, aqui no final eu ia dividir por 5 ou 6. Ou seja, eu ia dividir por um número maior. Então o resultado ia dar um número menor, porque quando eu divido por mais gente, o resultado é menos para cada um. Então, na verdade, eu estou dizendo que o x tem que ser menor que 2.250 para o comprimento ser maior do que 4. Então tá aqui, ó, x menor que 2.250 e ao mesmo tempo o x tem que estar nesse intervalo. Então a gente faz aquela linha do tempo, né? Tipo linha do tempo aqui, ó. Esse intervalo está entre 1.500 e 3.000. Então eu estou pegando todo mundo aqui no meio. E agora eu quero os menores que 2.250. Então eu coloco outra linha aqui embaixo. E onde que está o 2.250? Está mais ou menos aqui, né? Porque aqui é 3.000, aqui é 1.500, então fica aqui mais ou menos no meio. Vou botar aqui, ó, 2.250. E eu quero os menores que 2.250. Então eu boto aqui, ó, aberto no 2.250 e eu quero os menores. Agora eu quero achar um intervalo que satisfaça essas duas linhas. Ou seja, eu estou querendo daqui até aqui, ó. Porque aqui não está riscado embaixo, nem aqui está riscado em cima. Eu quero que esteja riscado nos dois. Então a resposta final é entre 1.500 e 2.250 e o gabarito é a letra Charlie. Meio comprida essa resolução, né? Mas beleza, espero que todo mundo tenha entendido. Eu vou fazer agora a segunda resolução, que é mais rápido, tem uma manhãzinha para a gente fazer. Vamos ver aqui então. Olha só, para a segunda resolução, eu vou mostrar uma maneira da gente olhar para a escala um pouco diferente. Vamos pensar que a escala é uma máquina que transforma tudo que é do desenho para a vida real. E também a escala transforma todo mundo que é da vida real para o desenho. É bem legal a gente fazer isso aqui, ó. Qualquer comprimento do desenho, eu jogo na escala, eu encontro a vida real. Qualquer comprimento da vida real, eu jogo na escala, eu encontro o desenho. Mas o que eu faço aqui para sair daqui e chegar aqui? Galera, quando eu saio do desenho e vou para a vida real, concorda comigo que tem que dar um valor maior, né? O desenho é menor que a vida real. Então eu tenho que sair do desenho para a vida real aumentando. Então quando eu faço esse trajeto aqui, ó, eu multiplico. Deixa eu botar assim, ó. Multiplico para cá. Agora, se eu quero ir da vida real para o desenho, eu divido. Só que eu divido por quem? Eu divido pelo x, pela escala. Por exemplo, se a escala fosse 1 para 3, por exemplo. Então eu pego o valor do desenho, multiplico por 3 e chego na vida real. Ou eu pego a vida real, divido por 3 e chego no desenho. Beleza? Então basta eu multiplicar pelo x para ir para a vida real. E basta eu dividir pelo x para ir para o desenho. Bom, agora que a gente sabe isso, a gente consegue fazer a questão com menos cálculo, muito menos cálculo que isso aqui. Olha só, eu vou pegar esse 1.500 da vida real aqui, ó, 1.500 da vida real, deixa eu botar aqui assim para caber todo mundo, ó. Peguei o 1.500 da vida real, eu quero transformar para o desenho agora, então eu divido por quem? Pela escala. Então eu vou dividir pela escala, a minha escala é o próprio x. Então, quando eu peguei a vida real, que era 1.500, e dividi pela escala, isso aqui, ó, é o desenho. 1.500 dividido por x é o valor do desenho. E o enunciado nos diz que tem que estar entre 0,5 e 1. Esse valor que representa o desenho tem que ser maior do que 0,5 e menor do que 1 centímetro. Olha aqui, ó, resolvendo essa inequação, em 3 linhas, mais ou menos, eu elimino essas duas regras de 3 aqui, ó. Então eu estou fazendo um negócio mais rápido. Vamos lá, vou fazer de azul a resolução dessa inequação aqui. Como é que a gente resolve uma inequação dupla, né? A gente pensa primeiro desse lado, resolve como se fosse uma inequação, e aqui resolve outra. Então vamos começar com essa aqui, ó. Eu vou pegar o x que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando.
Então eu só estou pegando essas duas, ó, ignorei esse cara aqui. Então fiquei com isso aqui. O meu objetivo é encontrar o x. Então eu vou pegar o 0,5 e passar para o outro lado dividindo. Então dividir por 0,5, a gente viu aqui, né? Aqui, ó, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então o x tem que ser menor do que 1.500 por 2, 3.000. Então eu encontrei o primeiro resultado. Agora eu vou pensar, botar de vermelhinho aqui para ficar diferente, ó. Pegar esse outro lado da inequação. Para caber aqui, ó. 1.500 dividido por x menor que 1, passo o x para o outro lado, multiplicando. Então eu vou ficar com 1.500, né? Ficou parado aqui, o x foi para o outro lado. Então menor, 1 vezes x é x. Então encontrei aqui, ó, que o x tem que ser menor que 3.000 e o x tem que ser maior que 1.500. Galera, a gente sempre pode ler uma inequação daqui para lá ou daqui para cá. Então eu começo sempre lendo do x, né? X maior que 1.500 ou 1.500 menor que x, né? Tanto faz. Então já temos aqui, né, aquilo que a gente achou na letra delta, que não é resposta ainda, porque a gente tem que pensar agora no comprimento. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou pegar o valor da vida real, que é 9.000, e vou, tá aqui, ó, da vida real, vou dividir para encontrar o desenho, dividir pelo x. Então eu divido pela escala que é x, isso aqui é o valor do desenho, e o desenho tem que ser maior do que 4. Então pronto, botei aqui. Pego, deixa eu fazer de verde aqui para diferenciar, né? O x vai passar para lá multiplicando. Então 9.000 ficou parado aqui, o sinal de desigual aqui fica igual, né? X passa para lá, 4x. Pego esse 4 e passo dividindo. 9.000 dividido por 4, sinal de desigualdade permanece o mesmo, e o x ficou aqui porque o 4 foi para o outro lado. Então aqui eu leio que x menor que isso aqui. Galera, 9.000 dividido por 4, a gente já viu que é 2.250. Então eu encontrei, ó, que o x é menor, olha só, ó, estou escrevendo agora ao contrário, porque eu estou lendo daqui para lá, 2.250. Então, colocando esses 3 intervalos quadriculados aqui da segunda resolução, desse mesmo jeito aqui, a gente encontra letra Charlie. Beleza, galera? Então ficou um pouco comprida a resolução, mas eu estou fazendo bem detalhado aqui. Se vocês quiserem ver uma resolução rápida, às 6 horas da tarde de hoje, eu vou postar a rapidinha dessa questão aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!